After the fight at LZ X-Ray, the Chu Pong was bombed by almost 100 B-52s, each unloading 17 tons of high explosives. Antes de passarmos ao estudo da cinemática propriamente dita, vamos estabelecer alguns conceitos iniciais que serão importantes ao longo de todo o nosso estudo. Vamos começar discutindo o conceito de movimento, repouso e referencial. Vamos mostrar que a trajetória descrita por um corpo depende do referencial que você adota para observar o movimento. Vamos discutir o conceito de ponto material e corpo extenso, e como isso se aplica na resolução de alguns problemas. Vamos diferenciar o conceito de deslocamento de distância percorrida e vamos definir a grandeza física velocidade. Os conceitos de movimento, repouso e referencial são importantíssimos em todo o estudo da cinemática. Analise a situação a seguir, onde nós temos uma casa, um carro e um avião. Qualquer um dos três pode ser escolhido como nosso referencial. Um referencial é o lugar de onde nós observamos os movimentos. A partir desse instante, o automóvel está em repouso ou em movimento? Dizemos que um corpo está em movimento quando a sua posição muda em relação a um referencial. Sendo assim, não podemos afirmar se um corpo está em repouso ou em movimento sem definir qual referencial, ou seja, sem definir de onde estamos observando o movimento. Então eu vou melhorar a pergunta. Em relação ao avião, o automóvel está em repouso ou o automóvel está em movimento? Então, se nós estabelecemos o avião como sendo referencial, nós estamos olhando a partir do avião. E a partir do momento em que iniciamos a simulação, observamos que a posição do automóvel não muda. Logo, em relação ao avião, o automóvel está em repouso. Vamos agora fixar o nosso referencial na casa. Ou seja, vamos observar o automóvel e o avião a partir da casa. Se executamos a animação, observamos que tanto a posição do avião quanto a posição do automóvel mudam com o passar do tempo.
Logo, em relação à casa, o automóvel e o avião estão em movimento, pois a sua posição está mudando com o passar do tempo. Assim como o estado de movimento e de repouso depende do referencial observado, a trajetória descrita por um corpo também depende do referencial observado. Observe a seguinte situação, onde nós temos a casa, o carro, o avião e um objeto que está preso ao avião. Em determinado instante, o avião vai soltar este objeto. E eu pergunto, qual é a trajetória descrita pelo objeto? Não dá para afirmar qual é a trajetória descrita pela bola se nós não dissermos qual referencial que está sendo levado em consideração. Então, vou melhorar a pergunta. Em relação à casa, qual é a trajetória descrita pela bola? Observe novamente o movimento com uma fotografia estroboscópica, ou seja, deixando um rastro a cada certo intervalo de tempo. Qual é a trajetória descrita pela bola, considerando a casa como sendo um referencial? Observamos assim que a trajetória descrita pela bola, considerando a casa como sendo um referencial, é uma trajetória que descreve um arco. Conforme nós veremos no estudo dos lançamentos, nós veremos que este arco é um arco de parábola. Vamos agora considerar o carro como sendo o nosso referencial. Qual a trajetória descrita pela bola em relação ao carro? Observe a trajetória em relação ao carro novamente. Verificamos assim que a trajetória descrita pela bola em relação ao carro é uma trajetória em linha reta. No entanto, quando o movimento visto a partir da casa é visto como sendo um arco de parábola. Concluímos assim que a trajetória descrita por um corpo depende do referencial que você adota para observá-lo. Nós dizemos que um corpo é um ponto material ou partícula quando suas dimensões podem ser desprezadas em relação às demais dimensões do problema. Do contrário, dizemos que é um corpo extenso e o seu tamanho, suas dimensões, devem ser levadas em consideração. Por exemplo, se nós temos um problema que considera um automóvel trafegando numa rodovia, o tamanho do automóvel é desprezível quando comparado ao tamanho da rodovia. Neste caso, podemos desprezar as dimensões, então o automóvel será considerado como um ponto material. No entanto, se estivermos considerando um automóvel atravessando uma faixa de pedestres, o tamanho do automóvel não pode ser desprezado quando comparado ao tamanho da faixa de pedestre. Então, neste caso, o automóvel será um corpo extenso.